Ah, tá bom. Tá bem iluminado. Boa noite, boa noite. Fala, Jonathan. Ah, turma tá entrando aí. Samuel Nascimento, boa noite. Vou te chamar aqui, Jonathan, pra gente começar a nossa live, hein? Boa noite. Boa noite, Jonathan. Beleza? Jonathan, Jonathan, Beleza. Jonathan, Jonathan. 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 Eu nunca acerto, cara. É Jonathan. Não tem problema não. Faz parte, faz parte. O pessoal Faz tá parte. chegando aí, devagar. Tô chegando, é. É, bacana. Trabalhando muito, Jonathan? Que nada, a gente tá de férias, né? A editora tá de férias. Que Deu beleza. férias, férias Tomou um café? coletivas. Tomou um café? Opa, hoje eu tomei o meu agora há pouco. Moí direitinho. É. Aquele café maravilhoso, né? É, tem um delegado te chamando aqui, ó. Fala, Johnny. Pô, meu padrinho de casamento aí, o Elton. Olha, falar de livro tem que falar de café, tem que tomar café, né, cara? Cara, eu tomo muito café, viu? É? Eu tomo bastante. Eu tenho até que evitar, na verdade, porque eu tenho um problema de gastrite, mas não dá, cara. Café é café, não tem jeito, viu? Ah, pô, café e livro tem tudo a ver. Olha, coisa boa é você ir numa livraria, tipo a Travessa, assim. Quando eu estudava em É, Curitiba, tinha a livraria Curitiba. aham. Nem sei se tem mais agora, mas você sentar lá, pedir um café, comer um strudel. É Opa, strudel que fala ou strudel? é bom, aí eu já não sei. Alemão não é comigo, não. Uma torta de maçã. Comer uma torta de maçã com café. Nossa. Cara, pra mim, eu gosto muito de tomar um café com chocolatinho, sabe? Pega um chocolate, toma um É bom. café. Rapaz, não tem coisa melhor, viu? Café com torta, café com chocolate, café com bolo, café com canela. Café com Mas o, café. mas o meu favorito é o cappuccino. É, é. Eu curto bastante também. Qualquer tipo de café já é ótimo. Não tem bebida Você, melhor. você que andou pelos Estados Unidos, dizem que o americano não toma café igual a gente, né? Toma café É, gelado. cara, isso foi. Os Estados Unidos tem muita coisa boa, mas O o ca... lado ruim de lá é o café, viu? Não é, que na verdade é o chafé, né? É mais água. Ih, tá travando a live aí. Travou? Tá Travou. indo, Tra- mas tá indo bem agora ou não? Agora tá. Ah, tá. Tava Beleza. normal. Como eu tô fazendo live todo dia praticamente, tô me acostumando já com essas travadas já. Ah, tá. Tá bom. É, o pessoal está entrando devagar, né? A gente está aí nesse projeto de desenvolver a cultura da leitura, né? Aham, aham. Então nós estamos, é um Sim, exercício, sim, sim, aham. né? Um exercício bacana. Se a gente tivesse aqui fazendo uma live para falar do Bolsonaro, falar do Dória, ou falar sobre a trama que tem por trás do governo, É, é, é. ditadura, AI-5, pô, aí bombava. Outra live que bomba é falar do capeta. O povo adora falar de demônio, essa coisa. Falar sobre o fim do mundo. Fim do mundo, né? Fala, pô, a live de hoje nós temos a prova de que o demônio está por trás do coronavírus. Aí pronto, cara, bota. Eu É, dei um curso aqui no Rio durante muitos anos, 10 anos, aham. chamado Oficina da Palavra. Toda quinta-feira tinha um tema, é um estudo 100% bíblico. Boa noite, Ítalo. Tudo bom?
100% bíblico. E aí mas antes eu sempre dava um preview, mandava, divulgava para a turma, assim, Aham. durante 10 anos. Então, se eu fosse falar assim, a aula de hoje é sobre a imensidão do amor e da graça de Deus. Pô, era ótimo. Aí dava 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Mas se fosse falar assim, quem é o anticristo? Pô, parava o bairro. É igual aqueles anúncios de algumas igrejas fazem, né? O cara vai dar testemunho, foi ao inferno e voltou. Lota, bomba a igreja. Pô, lotava. Fala Fui baleado, morri, ressuscitou e de foi ao inferno, voltou. Bomba. Eu fiz uma série sobre batalha espiritual. Uhum. Cara, tinha que ver, meu irmão. Lotava muita gente. Todo mundo quer saber quem é o anticristo, onde é que ele mora, o que ele faz, o que ele come, como se reproduz. É engraçado, Mas né? aí Como a gente tem é curiosidade pra engraçado. isso. É engraçado e mostra a pobreza da nossa cultura cristã latino-americana, né, cara? Nossa Uhum. pobreza ela é uma cultura quase folclórica, já que a gente vai falar bastante hoje sobre ceticismo e sobre cosmovisão, tem tudo a ver, né, cara? É uma cultura quase que Sim, folclórica do evangelho, é verdade. É né? verdade. É algo que nós temos que, aos poucos nós precisamos mudar um pouco essa cultura, né? Nós, Verdade. na igreja. Pois é, por isso que eu também não me preocupo com grandes produções, né? Assim, mesmo que a gente não tenha 1.000 pessoas numa live, mas a gente faz a live, monta ela, depois você baixa a live, divulga para os alunos dos cursos e tal, e aos pouquinhos a gente vai Exato, criando a é. cultura. Eu acredito que você também nesse trabalho de apologética não foi rápido, né? Não, não, claro que não. É aos pouquinhos, sempre aos pouquinhos, né? É, O que é importante mesmo é que o assunto seja relevante. Não interessa se, se há muitas pessoas interessadas ou não, mas se a gente entende que é um assunto importante, precisa ser divulgado, né? Precisa ser divulgado porque Isso, nem todo assunto é popular, mas é importante que seja divulgado porque a nossa saúde espiritual depende daquilo, né? é verdade. Legal. O pessoal está entrando devagar, aos pouquinhos o pessoal está chegando, então eu vou aproveitar para a turma que está entrando. No final eu vou repetir, convidando o pessoal para as lives dessa semana. Amanhã a gente tem uma live com a professora Valéria, vamos falar sobre competências socioemocionais. E semana que vem a gente tem um monte de live bacana. A gente tem live com Ziel Machado, a gente Hum, tem live com Azaf Borba. Olha, olha, que legal. live com Azaf Borba. Temos live com Helder Cardim. Uhum. Tem live com Wilson Porte Júnior. Um monte de live bacana. E eu vou pedir para você me ajudar aí, Jonathan, a divulgar essas Sim, lives depois. sim, Todos sim. esses assuntos importantes, né? Vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre mundo pós-Covid, questões relacionadas à vida cristã e outros assuntos, todos eles muito pertinentes, tá? Legal, legal. Como a gente fez sexta com o Jonas, né? Falando sobre mente humilhada, humanidade humilhada. Você viu, cara? Você assistiu? Não, eu não consegui assistir. Mas vindo do Jonas é sempre coisa boa, né? Então eu vou te mandar o link para você ver, porque tá lá no YouTube, tá? Legal. Aham. Legal, bacana. Ótimo. Hoje a gente vai falar de dois autores que são, assim, tá na minha, não vou dizer que são os meus favoritos, que eu mentiria, né? Ainda sou apaixonado pelos clássicos, mas assim, na minha lista de preferências, certamente esses dois autores estão. Eu ia falar Zé Machado, o Timothy Keller e o Michael Gorin. De qual livro que Isso. a gente vai falar primeiro, Jonathan? Eu pensei em primeiro falar sobre esse aqui, Leclerc, do Timothy Keller, Deus na Era Secular. Como Então vamos céticos falar podem dele. encontrar sentido no cristianismo. Todo mundo, bom, para quem não conhece o Timothy Keller é um pastor na cidade de Nova York e, portanto, já tem aí um know-how, digamos assim, no que se refere à pregação do evangelho, à pregação do cristianismo dentro de uma sociedade secularizada, dentro de uma sociedade
que tem cada vez mais que é cada vez mais hostil à fé e à religião, né? Então a gente vai falar sobre esse livro aqui. Primeiro a gente precisa entender que nós vivemos numa era secularizada. O que quer dizer uma era secularizada? O que seria uma sociedade secularizada, né? Então o Timothy Keller, ele trabalha ele começa o livro já falando sobre isso, né? Então ele explica o que é o secularismo e dá algumas definições, explicando o que é. Primeiro, nós poderíamos entender que o secularismo, como ele mesmo diz, seria aquela separação tradicional entre igreja e Estado, algo que é muito saudável, algo que nós, como cristãos, precisamos sim defender, porque ninguém quer que outra pessoa seja forçada a assumir um compromisso religioso contra a sua vontade, né? Então, a ideia de Estado laico é extremamente saudável e nós devemos abraçá-la. Então, essa é a primeira definição de secularismo que Timothy Keller apresenta. Segundo lugar... Quem quiser aprender mais sobre o Estado laico, Jonathan, segunda-feira a gente tem uma live com o Jean Regina, do Direito Religioso. Sim, a gente vai falar sobre isso, sobre liberdade religiosa, Estado laico, esse assunto que está bem na moda agora, né? Sim, que pode, eles são que muito não bons. pode, né? E é isso que a gente está vivendo, né? O Estado tentando nortear o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, enfim. Sim. Tiago Vieira e Jean Regina são muito bons nessa área, certamente vai ser um conteúdo muito proveitoso. Bom, enfim, a segunda possibilidade, o segundo conceito de secularismo que nós podemos entender é que o indivíduo ele é autônomo e, portanto, ele pode criar as suas próprias regras e daí, digamos, partir para uma vida mais hedonista, né? Segue os seus próprios instintos, busca do seu próprio prazer, da sua própria felicidade. Isso também é uma definição de secularismo. A vida recai no aqui e agora, certo? Legal. E, em terceiro lugar, o secularismo também poderia significar que é aquela pessoa que não abraça a religião, mas que confia exclusivamente na ciência. Então, veja, pelo menos no que se refere a esses dois aspectos do que é o secularismo, sem dúvida nenhuma são aspectos presentes no momento que nós vivemos. Existem pessoas que não são religiosas, que abraçam o ceticismo ou então o ateísmo, são arreligiosos, que confiam exclusivamente na ciência, ou então são indivíduos que vivem seguindo seus próprios desejos, né? Então, o que o cristianismo tem a dizer a essas pessoas? Será que nós podemos articular nossa fé no sentido de demonstrar que, para essas pessoas, que vale a pena abraçar a fé cristã? Então, é sobre isso então, que o Keller fala. Então, se tem alguém assistindo a nossa live aqui, seja ao vivo ou depois, e tiver encaixado nesses três conceitos, né? Então, repete aí: hedonismo, camarada que vive de acordo com seus... tem autonomia, né? Uma vida autônoma, ele faz o que ele quer e pensa primeiro nele, certo? Isso é uma forma de ser secular. Depois vem a questão de não se deixar guiar pelo Estado, né? Pelo que está corrente, está sendo dito pelo Estado, pelo governo, pelas coisas ao seu redor, certo? E isso é uma forma, isso é uma implicação do conceito de secularismo que é positiva, que nós como cristãos abraçamos também. Certo. Que é a ideia de separação igreja e Estado. E a terceira é o indivíduo que é arreligioso. Ele, digamos, é um ateu ou é um cético, e é aquele que confia exclusivamente na ciência. Então, se alguém estiver assistindo, estiver encaixado num desses, ou nos três, é um cidadão da era secular, certo? Sim, exatamente. Agora, veja que interessante, Leclerc. Eu diria que não só esse livro é importante para aqueles que são céticos, mas inclusive para os próprios cristãos, porque quantas vezes os cristãos, sem perceber, eles abraçam aí um estilo de vida secularista, né? Às vezes, vivendo pelos seus próprios prazeres, seus próprios desejos,
Ou então, em vez de confiar mais em Deus, confiando mais na força humana ou na ciência, ou na... E quantas vezes o discurso de algumas comunidades de fé é secularista, né? Incentivando a pessoa a ter autonomia, a buscar a própria felicidade, né? Chegou a tua hora, chegou a tua vez, né? Você pensar mais em você. Então, a pessoa parece uma coisa boa, e até é num certo sentido, mas por trás disso tem esse espírito secular. Sim, exatamente, é isso mesmo. E o objetivo do livro é mostrar que o secularismo ele é um projeto que não tem êxito. Se você analisar com minúcia, com detalhes, com primor, como Keller faz aqui nesse livro, nós vemos que o projeto do secularismo é um projeto fracassado mesmo. Porque ele peca, ele acaba sendo acusado daquilo mesmo que ele acusa os outros. Porque o secularismo ele é contra as manifestações de religião, por exemplo, na esfera pública. Digamos assim, o objetivo do secularismo é colocar a religião para a margem, marginalizar a religião. Só que ele se esquece que o próprio secularismo acaba se tornando um tipo de religião também. Porque ele assume alguns pressupostos que são, digamos, da mesma ordem que a religião. Da mesma ordem, ou da mesma ordem ideológica também. Que vira uma filosofia de vida, né? Sim, vira uma filosofia de vida, porque ela é baseada também numa cosmovisão, que é algo que nós vamos falar já já. Pois é. Muito legal. Esse livro, o Timothy Keller, eu já usei ele várias vezes, já indiquei muito, é um livro muito legal. E ele fala exatamente sobre isso, que o ceticismo, né? Como resultado da era secular, essa descrença, né? O camarada não acredita em nada. É bom, por um lado, porque faz você ter um olhar crítico, né? Mas é ruim, por outro, por causa desse espírito secular que você acaba desconfiando de tudo e você acaba se tornando a sua própria, entre aspas, divindade, né? Você que se torna o dono da verdade. Isso foi um ponto muito interessante, Leclerc, porque veja só, o ceticismo, em até certo ponto, é algo muito positivo, né? Nós, até como cristãos, é saudável nós termos dúvidas, é saudável nós questionarmos, nós investigarmos. Nós não confiamos, nós não temos uma fé cega, não é verdade? Verdade. Nós precisamos analisar sempre as coisas e julgá-las e ponderá-las. Então, o ceticismo, até certo ponto, ele é saudável. Mas, quando ele passa dos seus limites, se torna algo extremamente nocivo, não é? Então, nós vemos aqui no livro que Keller vai mostrar por que o secularismo ele fracassa, né? Então ele mostra no começo, ele explica por que ele vai respondendo algumas objeções que o secularismo levanta. A religião está desaparecendo, isso não é verdade. Por exemplo, o secularismo é baseado em ciência, o cristianismo não é, ou a religião não é baseada em ciência, então ele vai responder essa objeção também. Enfim, ele vai trabalhando ponto a ponto, ele vai falar sobre o sofrimento, como que o secularismo lida com o sofrimento e como o cristianismo lida com o sofrimento. Por que o cristianismo faz sentido, por que o secularismo não faz sentido. No fundo, aquele que abraça uma cosmovisão secularista, e se ele for honesto com a sua cosmovisão de mundo, com a sua cosmovisão, ele vai perceber que a sua visão de mundo é muito pobre, porque o secularismo é incapaz de fornecer sentido, valor e propósito para o homem, algo que todo ser humano busca, mas se você não calcar esses valores numa divindade ou em um ser que é transcendente, você vai se ver obrigado a inventar esses valores e viver uma vida baseada numa mentira, porque você vai olhar para a realidade e vai ser um tipo de... Você vai criar um placebo para a realidade, essa que é a verdade. Pois é, para poder sobreviver. Tem um livrinho na verdade não é um livrinho é uma maneira ruim de falar. Tem um livraço do John Stott chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. É um clássico onde ele fala exatamente sobre isso, que a pobreza da pós-modernidade é a falta de transcendência. Que lá no meio do século XX,
o Stott já estava denunciando a escravidão da tecnologia, a escravidão do consumismo, a escravidão do hedonismo. Ele vai falar sobre todos esses elementos da modernidade que escravizam o ser humano, e se não tem transcendência, né, a vida não tem mais sentido, né, cara? Por isso que aquela frase famosa aí do nosso escritor brasileiro, lá do nosso teatrólogo, né? Precisamos da arte porque a vida sem arte não basta, né? Só a vida não basta, porque a arte promove a transcendência. E uma vida sem transcendência, fincada só nessas coisas mais simples, né? Na compra, no consumo, na conexão, ela vai empobrecendo o homem, é o que você falou. Aí sem transcendência, aí a vida é pobre, ela não chega a lugar nenhum. Aí agora, né, agora com Covid, desculpa te cortar, agora com Covid, a iminência de tudo acabar. Hoje eu estava ouvindo na televisão uma matéria inacreditável que num lugar tem tanto petróleo agora, porque as empresas estão paradas, as indústrias estão paradas, os carros estão parados, a logística não se move. Tem um lugar nos Estados Unidos que o cara está pagando você para levar o petróleo. Eu vi. Começou hoje, né, o movimento. Agora imagina, todo esse investimento, o petróleo não tem valor, o dinheiro não tem valor, o governo não tem valor. Se nada tem valor, meu irmão, a vida não tem mais sentido. O secularismo morre agora. Tem uma frase do G.K. Chesterton, muito boa, que ele diz assim: o momento mais triste de um ateu é quando ele se sente grato por algo e não tem a quem agradecer. E isso é muito verdadeiro, Leclerc, porque todos nós, em algum momento, nos sentimos gratos por algo. Você olha para o pôr do sol, aqui em São Paulo mesmo, esses dias atrás, nós fomos aqui privilegiados e agraciados com um pôr do sol maravilhoso, o céu totalmente pintado de laranja, com cores vermelhas e alaranjadas. Sem fumaça. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, que coisa maravilhosa, como o Senhor é grande. E nós somos invadidos por um sentimento de gratidão. Mas é diferente para um ateu. Quando ele olha para aquilo, ele vai ter a mesma experiência que qualquer outra pessoa vai ter, ou como um cristão vai ter. Mas ele não vai ter ninguém para agradecer. Porque todos nós somos tocados pelo transcendente em algum momento. Só que Legal. A reação que nós temos para essa experiência, ela vai ser diferente de acordo com a nossa cosmovisão. Tem um trechinho do livro aqui que eu achei muito legal a gente citar, Leclerc, que o Keller ele está falando justamente sobre isso. Ele está citando aqui um rapaz, um homem chamado Kenneth Clark. Ele foi um escritor e historiador de arte da Grã-Bretanha. E ele estava fazendo um documentário da BBC. E aí, veja só, ele faz aqui uma citação do que o Kenneth Clark diz em uma experiência que ele teve lá na França. Veja só o que o Kenneth Clark diz. Tive uma experiência religiosa. Deu-se na igreja de São Lourenço, mas não pareceu estar ligada à beleza harmoniosa da arquitetura. Só posso dizer que por poucos minutos, meu ser inteiro foi inundado por uma espécie de júbilo celestial, muito mais intenso do que qualquer coisa que eu jamais experimentara. Esse estado mental durou vários minutos, mas por mais que tenha sido maravilhoso, representou um estranho problema em relação a como agir. Minha vida estava longe de ser irrepreensível. Teria de me corrigir. Minha família acharia que eu enlouquecera, e talvez aquilo não passasse de um delírio. Afinal de contas, em todos os sentidos, eu era indigno de tamanha torrente de graça. Pouco a pouco, o efeito foi passando e não fiz o menor esforço para retê-lo. Acho que agi com razão. Estava enterrado fundo demais no mundo para mudar de curso. Mas senti a mão de Deus, tenho certeza. E embora a lembrança dessa experiência tenha desaparecido, ela ainda me ajuda a entender as alegrias dos santos. Bacana, muito bom. Então, muito veja, legal. Imagina, todos nós somos tocados pelo transcendente, às vezes ouvindo uma sinfonia, às vezes uma pintura, às vezes uma paisagem, às vezes uma conversa com um amigo. Então, Verdade.
todos nós vamos reagir de uma maneira. Se você é um secularista ou um ateu e for honesto com a sua visão de mundo, você vai ter que se blindar desse sentimento. Você vai ter que se anestesiar deles. Mas será que essa é a melhor reação que você pode ter? Pois é. Verdade. Muito legal. Então essa é a pergunta que nós temos que levantar. O Timothy Keller também fala sobre como, a partir desse olhar, esse olhar que ele apresenta no livro, como ele está conseguindo dialogar com cientistas, né, com autores, com escritores, com os intelectuais, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Queria que você falasse um pouquinho como esse livro pode ser útil para as pessoas que estão assistindo, para que elas possam compartilhar da fé e abrir diálogo com pessoas que talvez não acreditem em nada. Leclerc, acho que em primeiro lugar, a gente como cristãos precisamos nos conscientizar de que nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais hostil à fé cristã. Principalmente agora, eu tenho visto aí na internet muitas manifestações em relação à religião, mas principalmente ao cristianismo, por conta do problema aí desse vírus, né? Como que um Deus de amor e todo-poderoso pode permitir que isso aconteça? Então nós vivemos numa sociedade secularizada, hostil à fé cristã, nós precisamos nos conscientizar de que nós precisamos nos equipar e dar respostas que façam sentido para as perguntas que as pessoas estão fazendo. Então, Verdade. Esse é um livro que capacita as pessoas a pensarem melhor sobre a sua fé. Tanto no sentido de evangelizar os céticos, os ateus, os secularizados, como também de fortalecer a nossa própria fé. Porque nós vamos, a partir das reflexões que o Keller faz no livro, nós temos então condições de analisar os nossos próprios fundamentos, construir sobre eles e enriquecer o nosso arcabouço teológico por conta dos desafios que estão diante de nós, né? Então esse é um livro que ajuda nesse sentido. Pessoas que estão no ambiente universitário ou estão no ambiente científico, acadêmico, ou então na própria igreja mesmo, pessoas que enfrentam dúvidas em relação à fé, esse livro é de grande utilidade. Legal, legal. Muito bom. Tem e-book? Deu uma travada aí, Jonathan. Agora voltou. Tem e-book? Tem e-book, sim. Esse livro tem e-book. Legal. É só entrar lá no vidanova.com.br que vai estar lá. Legal, bacana. Então a turma que quiser adquirir, agora não tem livraria, né? Não tem onde comprar, mas pode comprar pelo e-book. Isso mesmo. Legal. Agora vamos falar de cosmovisão, cara. Adoro esse assunto, é um dos meus assuntos favoritos. Vamos falar do Michael Gorin, quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, já esteve aqui no Brasil algumas vezes já. Conheci o Timothy Keller também, mas foi um contato mais rápido, né? Uhum. Com o Gorin já foi um contato maior. Esse livro é sensacional, né, cara? Mostra pra turma aí. Bom, o próximo livro é esse aqui, então. Introdução à Cosmovisão Cristã, também publicado por Vida Nova, vivendo na intersecção entre a visão bíblica e a contemporânea, escrito por Michael Gorin e Craig Bartholomew. Esses dois aí são parceria já de anos, né? Escrevem vários livros juntos. E como você disse, aí o Michael Gorin é um grande teólogo, junto com o Bartholomew, um cara muito bacana, por sinal, né? É um missiólogo. Além de ser missiólogo, também trabalham na área da filosofia e também no campo da cosmovisão. O que a gente pode falar sobre esse livro, Leclerc? Primeiro, acho que seria interessante a gente dar o conceito de cosmovisão, né? O que seria a cosmovisão? Oi? Tudo bem, Jonathan. Você é o cara mais adequado para falar, né? Tu é o cara da apologética, pô. Manda ver agora. Vamos lá. Todo mundo tem uma maneira de enxergar o mundo, certo? Quer você queira ou quer não, quer você esteja consciente disso ou não, todo mundo tem uma maneira de enxergar o mundo. Isso se chama cosmovisão. É a maneira pela qual você enxerga o mundo. Digamos assim, são as lentes que você usa por meio das quais você enxerga a realidade. Então, tudo que você consome durante a sua vida vai
influenciar na maneira que você enxerga o mundo. Aquilo que você lê, aquilo que você assiste, o ambiente onde você foi educado ou foi formado, tudo isso contribui para formar a pessoa que você é e para construir essas lentes que você tem em enxergar a realidade, certo? Legal, Então, todas legal. as pessoas fazem perguntas essenciais, como, por exemplo, de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida, por que existe o mal no mundo. Todas Monty essas Python. perguntas... Oi? Monty Python. Monty Python, pô, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Todas essas perguntas... Pode falar. Tem um exemplo bom que é aquela brincadeira que a gente faz na escola, né? Quando as crianças colocam aquele óculos. Não sei se faz mais hoje, porque hoje tem mais tecnologia, mas quando eu era garoto, eu botava aqueles óculos de papelão e o papel celofane aqui, né? Então, se você bota o papel celofane, a turma que não está acostumada com isso, eu sou de um outro século, né? Então, papel celofane amarelo. Já. Pô, aquilo é bom demais, aquele cheiro de álcool, cara, aquilo é viciante. Pegava a prova, dava aquela cheirada. Dava uma onda. De azul. Pois é, você bota o papel celofane amarelo e enxerga o mundo amarelo. Né? Bota o papel celofane azul e enxerga o mundo azul. Né? Então, a gente fazia essas brincadeiras na escola, nas turmas menores, né? Cada papel desse que você coloca te dá uma cor, então, na verdade, a cosmovisão é o filtro, né, que faz você ter um olhar. E é bom falar sobre isso, porque é um conceito iluminista alemão, certo, Jonathan? É isso mesmo. Isso mesmo. Foi um conceito que surgiu no contexto alemão, dentro da filosofia, e é um conceito muito útil, inclusive, para a fé cristã, porque se todo mundo realmente tem uma maneira de enxergar o mundo, a pergunta que nós temos que fazer é: por que, se nós, em primeiro lugar, se nós acreditamos que não é verdade a afirmação de que todos os caminhos levam a Deus, se nós acreditamos que só uma religião é verdadeira, que só Jesus Cristo salva, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, então nós temos que acreditar que só o cristianismo é a verdade absoluta, certo? Então, se nós como cristãos acreditamos nisso, então nós acreditamos que o cristianismo ele é a verdade absoluta, sim. Como isso afeta as outras cosmovisões, certo? Então o conceito de cosmovisão é útil porque nos ajuda a entender qual é a resposta que o cristianismo dá às outras respostas que o mundo dá, certo? Para a realidade. E no caso da cosmovisão cristã, só para fazer um adendo aí, é importante que cada um que assiste essa live depois possa ler o livro, saiba que hoje a gente tem dentro do cristianismo muitas cosmovisões diferentes que às vezes elas estão mais ligadas às tradições das comunidades de fé do que propriamente ao cristianismo, do que propriamente à fé bíblica cristã. E quando a gente está falando de cosmovisão, não é a maneira pela qual a minha comunidade enxerga o mundo, mas é a maneira pela qual a lente bíblica que você coloca para enxergar. E é isso que vai afetar a crença do outro, né? Vai afetar a crença do outro. E quando a gente vai discutir, por exemplo, sobre aborto, legalização de drogas, pena de morte, vários temas do nosso tempo, né? Modelo de família, estrutura social, aí você vai ter um choque, as cosmovisões vão entrar em choque, vão bater de frente, porque você coloca a lente da Bíblia, né? E a lente da Bíblia, sem influência da religião, ela é muito assertiva, aí você vai bater de frente com as outras formas de pensar. E eu queria, antes de voltar para a sua fala, é legal a gente falar desse assunto, porque muitos cristãos querem defender suas ideias, mas nem tem uma cosmovisão formada. Só tem o olhar moral. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Mas nem sempre sabe explicar por que pensa dessa forma. Mas outra coisa, Leclerc, que me fez lembrar aqui também, quando cristãos fazem isso, eu acho que isso é um erro nosso, viu? A gente ressalta muito
o que é errado nas outras cosmovisões, mas esquece também de lembrar daquilo que é bom nas outras cosmovisões também. Porque só porque nós afirmamos que o cristianismo é a verdade absoluta, não significa que não existam também verdades em outros lugares, né? Quando nós falamos de cosmovisão, a cosmovisão é um conjunto de crenças. Quando nós falamos em um conjunto de crenças, isso representa uma cosmovisão, nós não estamos querendo dizer que esse conjunto de crenças, por si só, ele é completamente errado. Todas as crenças dessa cosmovisão é errada. Não. Dentro de um conjunto de crenças, vão existir aquelas crenças que são certas e aquelas crenças que são erradas. Tá bem? Então, só porque nós somos cristãos, não significa que a gente tem que sair aí pelo mundo discordando de todo mundo sobre tudo. Tem coisas que um ateu vai dizer que são corretas. E a gente não vai discordar. A gente não vai discordar de um ateu só porque ele é ateu. Né? Porque mesmo dentro da cosmovisão de um ateu, ele vai ter crenças que são verdadeiras. Não é? Imagina se você discordasse de um ateu só porque ele dissesse que 1 mais 1 é igual a 2. Né? Seria ridículo. Não, eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você porque você é ateu e 1 mais 1 não é igual a 2. Então é ridículo isso, né? Verdade. Verdade. Então é importante a gente ter isso em mente, sim, porque quando nós entendemos que Deus despejou aí a sua graça comum, né? Aquilo que nós entendemos de graça comum, despejou as suas verdades aí no campo de todas as áreas do saber, em todas as áreas do saber, em todos os campos possíveis. Quando nós entendemos que existe verdade de Deus nesses lugares, isso facilita o diálogo, não é? Facilita o diálogo com outras pessoas, faz a gente entender aquilo que elas pensam antes de nós darmos uma resposta. Então isso é muito importante. Agora a nossa reverência é porque Mauro Master está entre nós. Que privilégio e honra, pastor. Seja bem-vindo, mestre Mauro Master. Legal, cara. Queria que você destacasse, Jonathan, os pontos mais importantes da obra do Gorin para o pessoal conhecer. Certo, vamos lá. Uma coisa, ele vai destacando ponto a ponto em relação ao problema e os pontos positivos das cosmovisões também. Então, primeiro ele vai falar sobre o que é o evangelho, sobre o que é a cosmovisão, e depois eles vão contrastar as cosmovisões com a cosmovisão bíblica cristã. Como nós mencionamos agora há pouco, Leclerc, todas as pessoas fazem as perguntas: de onde eu vim, o que aconteceu com o mundo, o que há de errado com o mundo e para onde eu vou. E o cristianismo oferece essas respostas. Criação, queda e redenção. Poderíamos resumir a cosmovisão cristã nesses 3 pilares. Então, de onde eu vim? Existe um Criador. Deus criou todas as coisas. O que aconteceu com o mundo? Por que as coisas andam desse jeito? O homem pecou. E por causa disso, o mal entrou no mundo. Para onde eu vou? Jesus Cristo veio ao mundo, redimiu o homem, e por causa dele, um dia nós temos a esperança da vida eterna. Então, assim, resumidamente, a nossa cosmovisão cristã é essa. Nós temos uma esperança. Essa é a resposta que nós damos como cristãos para a realidade. Mas qual é a resposta que o secularista ou o ateu dá a essas 3 perguntas? Então, são respostas pobres. E despidas de sentido e de propósito e de valor, como nós mencionamos. Então eles trabalham isso também no livro, tá? Depois eles vão fazer uma análise da modernidade, os problemas da modernidade, e depois, nos últimos capítulos, eles vão trabalhando como nós podemos trabalhar a cosmovisão cristã em diferentes áreas da nossa vida, como, por exemplo, na política, nos esportes, na sociologia, nas artes, no futebol, enfim. São diversas as áreas em que nós, como cristãos, devemos explorar a nossa cosmovisão, certo? E, por fim, eles trabalham a questão como o próprio subtítulo do livro diz, vivendo na intersecção. O que significa viver na intersecção ou na encruzilhada? Como cristãos, nós acreditamos que nem tudo na cultura é ruim. Nada vai ser extremamente ruim a ponto de você demonizar completamente, porque existe um elemento sempre na cultura que vai ser bom. Agora, isso não significa que nós não devemos estar atentos para a idolatria, para aquilo que é mal também. Portanto, o que eles dizem no livro? O
que eles dizem no livro, nós temos que viver na intersecção da cultura, distinguir o que é bom e o que é ruim, para que então nós possamos apresentar o evangelho, não é? Porque o evangelho, ele nunca vai mudar, a mensagem do evangelho sempre vai ser a mesma. Nós não podemos negociar a mensagem do evangelho, diluir a mensagem do evangelho por conta da cultura, diluir para ficar mais palatável para a cultura. Isso é errado, né? Como diz Bruce Nichols, o evangelho nunca é o convidado de uma cultura, é sempre o seu juiz e o redentor. Então ele vai causar escândalo, ele vai causar incômodo, certo? Então o evangelho é imutável, mas a estratégia para pregar... Pode falar. Não, pode falar, pode terminar. Então o evangelho é imutável, mas a estratégia para pregar o evangelho, ela varia de acordo com o contexto cultural em que nós estamos. O próprio Timothy Keller, no outro livro, vai falar sobre isso, né? A diferença entre secularização do evangelho, da mensagem, e contextualização, né? Isso mesmo. Contextualizar é você apresentar o mesmo evangelho em diferentes culturas, em diferentes épocas, né? Até o Ronaldo Lidório fala sobre isso também em vários textos. O evangelho é supracultural e transtemporal, né? Está acima de toda a cultura e atravessa todas as épocas. Então você pode contextualizá-lo. O próprio Timothy Keller fala sobre isso, ele vai afirmar que não importa que contexto, você pode mudar tudo. Você pode mudar sua maneira de falar, sua linguagem, você pode mudar sua maneira de fazer a liturgia. Você só não pode negociar a mensagem. Aí quando ele vai falar sobre a secularização, né? Eu acho que os dois livros, a leitura casada dos dois livros é muito boa, né? A gente podia até indicar outros, né, cara? O Fé na Era do Ceticismo, que é uma obra também do próprio Timothy Keller. Sim. Eles estão aqui comigo, inclusive. Que beleza. Sabia, você é um cara preparado. Deus na Era Secular. Esses fazem um par, né? Fazem um par. Eles... E esse é outro aqui, né? Também do Gorin, que é o Drama das Escrituras, que eles vão trabalhar aqui justamente a cosmovisão cristã. Nesse aqui eles trabalham cosmovisão a partir de um aspecto mais, de uma perspectiva mais filosófica. E aqui eles vão trabalhar a cosmovisão cristã em si a partir de uma teologia bíblica. Criação, queda e redenção. No Fé na Era do Ceticismo, que nem era o livro hoje, mas já falamos dele, né? O Timothy Keller abre a obra falando sobre a importância da dúvida. A dúvida ela é boa, né? Exatamente o ceticismo no seu aspecto positivo, quando a dúvida te faz fazer boas perguntas, né? Boas perguntas que te levam a uma compreensão correta da verdade. Sim, com certeza, Leclerc. Isso é algo que, infelizmente, às vezes, no nosso contexto de igreja, nós nos esquecemos facilmente. E, às vezes, pastores desencorajam que suas ovelhas, que seus membros de igreja façam perguntas. E se eles estão passando por dúvida, por crises de fé, ou enfrentam dúvidas sobre a sua fé, muitos pastores fazem pouco caso, às vezes negligenciam, às vezes falam que é só um problema de oração, que a pessoa precisa orar mais e vai estar resolvido. Quando, na verdade, esse pastor deveria encorajar aquela pessoa, deveria dar respostas para aquela dúvida dela, né? Nós vemos, por exemplo, na Bíblia que João Batista teve dúvidas se Jesus era de fato o Messias. E Jesus disse, veja os milagres que eu estou fazendo, os sinais que eu estou fazendo, e vá contar para João. Então, a dúvida ela é algo bom, às vezes, dependendo da situação. A dúvida que nasce no coração quebrantado, né? O Jonas Madureira fala sobre isso lá no Inteligência Humilhada, quando ele cita Judas. Tomé, né? Tomé. Ele cita Tomé. A dúvida no coração quebrantado, ela se transforma em adoração, se transforma em culto. Sim, essa que é a beleza da dúvida direcionada, né? O cara tem boas perguntas, porque ele não sabe. É o caso de Jó também, né? O coração dele, uma experiência muito existencial, pipocando em dúvidas, em perguntas. É o caso dos salmistas, né? Sempre questionando o que Deus está fazendo. E aí, essa dúvida é uma dúvida devocional. O cara vai a Deus fazer perguntas, né? E Deus, então, responde com a sua graça. E a intercessão está aí. Eu acho que é isso que é legal
quando tem a cosmovisão cristã. Sem cosmovisão cristã, o cara vai ficar perdido na sua dúvida. Vai ficar perdido. E aí é por isso que nós temos que nós estamos aí, né? Nós temos que oferecer as respostas, oferecer a mensagem de esperança que nós temos, né? 1 de Pedro 3,15 diz: devemos estar preparados para dar a razão da esperança que há em nós a todo aquele que pede. Então existem pessoas no mundo sedentas e buscando algo, buscando satisfazer algo que elas não sabem exatamente o que é, buscando a eternidade. E nós estamos aí para dar as respostas, né? E a cosmovisão cristã é extremamente rica. Eu tenho um amigo que é missionário, trabalha com universitários. O trabalho dele é nas universidades. E ele já compartilhou comigo algumas vezes que, nesses últimos anos, ele tem sentido muita dificuldade em fazer a missão, porque, na verdade, ele virou um líder, entre aspas, um pastor de cristãos universitários. Ele gasta mais tempo construindo cosmovisão nos cristãos que vão para a universidade do que falando de Cristo para os que não são cristãos. Exatamente pelo que a gente está discutindo. As pessoas saem das suas igrejas completamente despreparadas na sua fé, e quando elas chegam na universidade, aquilo que elas acreditam é facilmente desconstruído nas salas de aula. Então, você pega o professor lá, o cara está dando aula há anos, domina aquele conteúdo, aí detona o conhecimento do aluno e a fé do cara dá uma desmontada, né? Então ele não consegue, ele não tem uma cosmovisão consistente. Tem e-book, Jonathan? Tem e-book, Jonathan? Johnny. Pois é, Leclerc. Por enquanto, desse nós não temos ainda, tá? Johnny, poxa. Mas tem como adquirir aí nas plataformas da vida, as plataformas online. A Amazon, por exemplo, dá para adquirir. Tá bom? Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e Craig Bartholomew. Desses que a gente citou em paralelo, Fé na Era do Ceticismo e o Drama das Escrituras, tem e-book? Fé na Era do Ceticismo, deixa eu conferir. Bom, eu acho que sim, eu não tenho como conferir agora. Não pode ter dúvida ou não pode ter dúvida? Eu já te dou a resposta. Espera aí. Fé na Era do Ceticismo. Tem e-book Fé na Era do Ceticismo? Tem e-book. Aí, que legal. E Drama das Escrituras. Coleção Timothy Keller está com hyper altíssimo. Drama das Escrituras tem e-book também. Tem e-book. Então eu quero só aqui esse junto aqui que não tem ainda. Oh, que pena. Tudo bem, mas aí eu quero aqui junto com o Jonathan incentivar você a aproveitar esse tempo de quarentena para ler. Até publiquei essa semana aí um textinho falando sobre os benefícios da leitura, né? Boa parte da nossa pobreza cultural nesse país, da nossa dificuldade de dialogar sobre religião, sobre política, sobre um monte de temas, é o fato da gente ter uma cabeça despreparada. O pessoal não lê sobre nada, e aí todo mundo tem certeza de tudo sem ter conteúdo nenhum para debater sobre os assuntos, né? É muito importante, sim, a gente dedicar dedicar uma vida para leitura, para estudo bíblico, ler bons livros, não só cristãos, mas também outros livros seculares. São muito importantes, sim, porque isso forma o nosso caráter, né? É verdade. Comece pelos clássicos, turma. Vamos ler Da Terra à Lua, né? Vamos ler Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Estamos nessa época política, um livro ótimo para ler Os Três Mosqueteiros. Né? As obras clássicas que nos ajudam a enxergar a vida. O Retrato de Dorian Gray. Nossa, você tem livro, sensacional, né? Obras contemporâneas, com visão contemporânea. E falta entre nós isso, né? Falta entre nós. Inclusive, a gente está na semana do livro, né? Dia do livro, todo mundo falando sobre isso. Aproveitem para ler na quarentena, um tempo bom para leitura, muita leitura. Né, Johnny? É isso aí, Leclerc. E aí também é só acessar vidanova.com.br e dar uma olhada lá no nosso catálogo e também adquirir esses livros que nós mencionamos aí. Legal. Quero recomendar também de novo o site do Jonathan, Tuporém,
bom pra caramba, excelentes artigos, bom conteúdo, sempre atualizado. Muito bom Obrigado, trabalho lá. obrigado. Obrigado, Leclerc. Tá Obrigado bom? aí. Então convidar a turma para. Falta muita leitura, o João tá falando aqui, falta, cara, falta muita leitura, falta leitura pra caramba. Por isso que eu e o Jonathan estamos aqui nesse trabalho de formiguinha aqui, insistentemente, indicando obras, indicando leituras e indicando filmes que falem de livros, né? Se você tem dificuldade de ler, você pode começar por bons filmes que falem de livros ou que sejam adaptações de bons livros, né, Jonathan? Fala Com um filme certeza. favorito. Fala o seu favorito aí que eu falo o meu. Cara, meu filme favorito, ele não é baseado num livro, mas se chama Cinema Paradiso. É um filme italiano Muito de bom. 1988. Esse filme é maravilhoso. Se você não assistiu, assista. E prepara o lenço, porque o final é de chorar, viu? O meu filme também não é sobre livros, mas não é de um livro, mas é sobre livros, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, meu filme Sim. favorito, que fala sobre isso, sobre a autonomia do pensamento, né? A cosmovisão. Tem uma cena belíssima onde o professor, né, ele incentiva os alunos a subirem em cima da mesa e olharem para a sala de cima, e a mudança da cosmovisão, a maneira de enxergar. Depois ele cita o Viking que anda pelos telhados para soltar o seu grito. Um filme belíssimo. Prepara o lenço também, que no final é de chorar. Faz tempo que eu não vejo, vou ter que reassistir. Pô, filmaço, cara, bom demais. E a gente poderia indicar filmes que são resultado de bons livros, né? Os filmes do C.S. Lewis, né? As Crônicas de Nárnia são bons filmes. Os filmes do Senhor dos Tolkien, Anéis. né? Tanto o Senhor dos Anéis como a trilogia do Hobbit são livros belíssimos. Mas a gente tem muitas adaptações boas, de boas obras, e aí você pode começar por elas. Um outro filme que é um livro belíssimo, do Humberto Eco, né? O Nome da Rosa, um livraço, um filmaço, tudo a ver com o nosso tempo também. Os Miseráveis também, muito bom. Pô, Os Miseráveis pode ser a versão do Liam Neeson, que é uma belíssima versão, pode ser o musical com Russell Crowe, né, com o Wolverine cantando lá, é outra belíssima versão. Tanto faz, exatamente. Inclusive, já que você citou Os Miseráveis, eu me lembro de uma vez, quando eu ainda estava à frente da comunidade lá, nós fui fazer uma reflexão sobre o texto bíblico lá do filho de Jonathan, que tem, né, um probleminha, uma dificuldade. E aí abri a mensagem falando dos Miseráveis. Aí fiz um release do livro, falei sobre lá o camarada que foi preso, acusado, depois foi acolhido pelo bispo, e aí roubou a prata do bispo, tal. Foi muito bacana, porque no final você pergunta, vocês não leram o livro, Os Miseráveis, não viram o filme? E aí isso é legal, porque as pessoas depois me deram o feedback, poxa, vi o filme, li o livro. Então, eu quero mais uma vez dizer, leiam e incentivem as pessoas a ler, compartilhem, né, a experiência da leitura, porque isso vai incendiando os corações. Certo, meu camarada? Certo, é isso aí, com certeza, Leclerc. E isso que você fez é justamente o tipo de exercício que cria também pontes com a cultura e que também enriquece a fé das pessoas, né? Eu acho isso muito importante. Mefibosete é ou não é um miserável, cara? Nós somos miseráveis, né? Reflete bem a natureza humana, né? Sim, sim. Valeu, Johnny. Obrigado pela conversa, papo ótimo. Vamos marcar a próxima aí, vamos animando a turma. Eu vou te mandar o link depois desse vídeo para a gente poder divulgar e marcar nosso próximo encontro, tá bom? Tá ótimo. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Leclerc. Foi um prazer aí bater esse papo aí com você. Não, o prazer foi meu, cara. Traz o cappuccino, que eu trago a rabanada. Pode deixar. Aqui o João tá falando, essas conexões com a arte na pregação é bem legal, sim, porque a pregação, né, a homilia, a pregação também é o exercício da reflexão, né, cara? Sim, sim. Bom, a gente pode falar mais sobre isso até. Puxa, pode. Tem muita coisa para falar. Eu estou lembrando aqui do próprio sermão de Paulo no Areópago, quando ele cita os poetas gregos, né? Pô, demais.
E na nossa live anterior, nós falamos aqui do Ravi, não foi? Do Ravi Zacarias? Isso mesmo. Você até postou o vídeo depois lá que eu vi. Uhum. Quem assistiu o vídeo vai ver a quantidade de citações que o Ravi faz. Impressionante. O cara é uma máquina de citações. Aquilo que nós cremos na esfera pública, né? E cria pontes com a cultura também. Exatamente. É isso aí, turma. Então fiquem atentos aí. Essa semana tem um monte de live. Semana que vem a gente tem live com o Helder Cardim, o Wilson Porte Júnior. Temos live com o Ziel Machado e temos live com a Zaf Borba. Olha, vamos falar muito sobre um monte de coisas legais. Vai mexer com o coração de muita gente aí que cresceu na igreja ouvindo a Zaf Borba, hein? Com certeza. Bacana. Aqui, ó. Quem está comentando aqui embaixo, ó, mais um comentário aqui sobre isso que a gente falou agora, do Roberto. Ó. Ainda sobre o desestímulo, a questionamento os pastores fazem por total despreparo. É verdade, Roberto. Muitas vezes as pessoas travam as perguntas porque elas têm medo de não dominar, né? O cara não lê, né? Na verdade, não tem leitura. É isso mesmo. Aí parte do próprio pastor ter a iniciativa de se conscientizar de que ele precisa estudar, né? Em primeiro lugar, se você é pastor, você tem que se conscientizar que precisa estudar, né? Precisa. Porque senão... E antigamente você podia subir no púlpito e falar qualquer coisa. Agora, com essa conectividade aí, não rola mais, não. Não. E diante de cada conteúdo que nós temos aí na internet, né? Não é, cara? Pois é verdade. Obrigado, Johnny. Obrigado, turma. Até a live, até a próxima. Amanhã estaremos juntos de novo aí. Amanhã tem live com a Valéria. Vamos falar sobre desenvolvimento de competências socioemocionais aí na pandemia para lutar contra a ansiedade. Assiste aí, Johnny. Bacana. Vamos ver. Valeu. Um abraço. Valeu, Leclerc. Obrigado. Abração, viu? Tchau, gente. Abraço. Tchau, gente.